Paz, bom dia a todos. Hoje a gente vai começar com uma pequena dinâmica e eu convidei alguns dos meus colegas, amigos, irmãos aqui da Chácara Manaim para me ajudarem. Então, por favor, podem vir Cristina, Wesley e Graciele. Podem ficar aqui, eu vou ficar aqui do ladinho, tá? Eu vou vir aqui para explicar como que vai funcionar. Eu vou dar uma cor para cada um. Atrás deles tem uma folha sulfite em branco e cada um deles vai ter que desenhar um objeto da cor da caneta que você pegou. Um objeto, qualquer coisa que tiver na cabeça, que seja amarelo, que seja azul, que seja verde. Só que eu vou dar alguns pauses, tá bom? Então a ideia assim, é corrida, tá? Quem terminar primeiro, pode ser um objeto bem simples, mas eu vou parar vocês no meio, tá bom? Então vamos lá, podem virar para suas folhas, estão prontos? Quando eu falar para, vocês param, tá bom? Tá. Vai lá. 1, 2, já, para! Beleza, tia Cristina, muito obrigada pela sua participação, pode ficar aqui. Agora a Gra e o Ed vão continuar. 1, 2, 3, vai! Para! Ed, obrigada pela sua participação. Pode ficar aqui ao lado da sua esposa. E por último, Gra, pode terminar. 1, 2, 3, vai! Aê, parou! Muito obrigada. Palmas para os meus ajudantes. Muito obrigada, muito obrigada. Então, me acompanhe aqui. Vamos ver o resultado de cada um deles. Então, primeiro, a Cristina. Vocês estão vendo? Infelizmente, o tempo não ajudou, né? O tempo ou a organizadora não ajudou. E antes mesmo dela começar, a gente deu tempo e paramos. Então, a folha ficou em branco. Mas agora vamos para o Ed. O Ed, eu parei o tempo no meio da brincadeira e ele conseguiu aqui fazer, né, alguma coisa meio identificável. O que é, Ed? É um picolé aí, ó. Tá vendo? Bem abstrato. E por último, a Graciele, que ela utilizou todo o tempo da dinâmica. E o que ela fez? Conseguem identificar? Um sol. O dela é o único que dá pra saber, né? O da Cris não deu pra gente descobrir o que ela ia fazer. O do Ed, ele fez metade, mas não deu tempo dele completar, então ficou aí indefinido. E por último, o da Graciele, como foi ali, né? O tempo todo ela teve, do começo ao fim, a gente pode olhar e já sabe, é um sol. Bom, por que eu tô fazendo essa dinâmica? Hoje o tema da nossa meditação é: não pare pelo caminho. Não pare pelo caminho. Se você está acompanhando os vídeos, os devocionais, sabe que já foi ministrado aqui sobre Jeremias e hoje a gente vai ler ali um pouquinho do capítulo 30 do livro de Jeremias. Então, abra a Bíblia junto comigo para a gente acompanhar. Eu vou colocar as canetas do lado para não derrubar. Então, vamos lá. Não pare pelo caminho. Jeremias 30. Vamos orar para a gente começar a nossa meditação. Senhor Deus, entregamos, Pai, esse tempo a Ti. Pedimos ao Senhor que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para a Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que nos dê um coração ensinável, Senhor, que possa discernir, Pai, a direção, a palavra que o Senhor tem para cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler comigo, então, do versículo 1 ao versículo 4. Eu estou lendo aqui na versão King James, tá bom? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Deus, o Senhor. Assim ordena o Senhor, o Deus de Israel: escreve sobre um rolo do livro todas as palavras que eu te disse. Porquanto dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tomarão posse, assevera o Senhor. Estas são, pois, as palavras que o Senhor comunicou acerca de Israel e de Judá. Bom, essa é a introdução aqui do nosso capítulo de hoje, os primeiros versículos, e são diretamente já
a palavra do Senhor, né? Então Deus já começa aí esse capítulo falando: Jeremias, escreve aí o que eu tô te falando. Então Jeremias, a gente sabe que ele era um profeta, ele estava ali em Jerusalém. A gente sabe também a situação do povo, da nação de Israel naqueles dias, que era bem conturbada, né? Tudo começou com o reino se dividindo, então os 10 reinos do norte, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul, que ficou Judá e Benjamim no sul, ali com a capital em Jerusalém. E depois foi uma série de reis ali, né? Um vindo após o outro, alguns realmente ali filhos do rei antecessor, outros dando golpe, isso mais no norte, né? E aí vem um rei que é muito bom, que teme ao Senhor, que faz tudo super legal, dá gosto de ler, de ver a história dele. Aí de repente ele morre, aí assume o filho dele, aí faz tudo errado, e daí abandona o Senhor, profana o templo, invoca outros deuses, faz guerra onde não devia, contra quem não devia fazer. E daí vai tudo errado também para a nação como consequência, e isso acontece por várias vezes. Aí de repente vem outro rei que é bom, que é temente ao Senhor e que se volta para o Senhor, e a gente vê aquela mudança, uau, que lindo, agora vai, né? O pessoal se voltando para o Senhor, se arrependendo. Aí vem outro rei e é essa história ali, né? Que nos conta esses livros de 1º e 2º Reis, e a gente fica ali esperando, né? Poxa, qual vai ser o próximo rei? Será que ele vai ser bom? Será que ele vai ser mau? E Jeremias estava vivendo esses dias, ele como um homem de Deus, como um profeta, trazendo ali a palavra do Senhor para essa nação com o coração muito endurecido, vivendo um dos momentos mais difíceis da vida deles. E o que estava acontecendo também ali em Judá? Uma boa parte da população já tinha sido levada para o cativeiro, levados ali para o exílio, que foi na Babilônia, né? A Babilônia atacou e era tudo promessa ali, profecia do Senhor, né? Deus já estava avisando, olha, se converte, muda os caminhos, senão vai acontecer isso. Mas o pessoal não queria saber, como consequência ali tem toda essa trama que está acontecendo aqui nos dias de Jeremias. E no meio de tudo isso, então, vem a palavra do Senhor. Por quê? Porque o povo ele tinha pecado, tinha deixado o Senhor, rejeitava a sua palavra, e Deus ele traz a palavra dele, ali no versículo 3 a gente viu: por quanto dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo. Então Deus ele está trazendo essa palavra aqui, o capítulo 30, ele falou: olha, escreve isso aqui, porque vão vir dias que eu vou mudar o destino, vou mudar a sorte do meu povo. Então Deus ele já está avisando de antemão o que ele ia fazer. Para quê? Para que o povo acreditasse, para ele mostrar o seu poder, para ele mostrar a sua soberania. Mesmo que tudo parecia estar dando errado, ele falou: escreve aí o que vai acontecer. Porque quando acontecer, todo mundo vai saber que é meu plano. Eu já sabia, eu estava no controle, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer no tema, né? Não pare pelo caminho. A gente vai acompanhar, então, qual é esse caminho que o povo lá de Israel, aqui das nações de Israel e Judá, estavam passando. Ponto número 1, vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. E quando eu for dando ênfase, sim, nas palavras, ou apontando aqui para vocês, queria que vocês me ajudassem participando, repetindo a palavra, tá bom? Ou as palavras. Então, se você presta atenção aí na leitura, eu vou estar apontando ou dando ênfase e repete essa palavra, beleza? Para a gente ver aí quais são as ênfases desse texto. Então, vamos lá, versículo 5. Assim diz o Senhor: ouvimos gritos horríveis, de grande pavor. Grande pavor. Muito bem. Nenhum brado de paz. Indagai, pois, e considerai se um homem é capaz de dar à luz. Ora, por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto? Por que todos os rostos estão descorados e pálidos? Ah, como será terrível aquele dia! Terrível? Terrível aquele dia. Incomparavelmente doloroso. Incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia. Tremenda angústia para Jacó. Então, vamos ler só até essa parte ali do versículo 7. O ponto número 1 é saindo do pecado.
Então não pare pelo caminho. E o ponto número 1, saindo do pecado. Quem está trazendo essas palavras é o próprio Deus. Ele olha para o povo e ele disse: eu ouvi os gritos horríveis, estou vendo o pavor, estou vendo o medo. Deus, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo na nação de Israel e de Judá. Ele estava desde o começo acompanhando tudo aquilo, ele sabia o que estava acontecendo. O povo, ele tinha pecado e ele estava sofrendo por causa disso. O pecado traz dor, o pecado traz separação de Deus. E o povo estava ali, nessa situação, né? Os homens gemendo, angustiados. E no versículo 7 a gente viu um tempo de tremenda angústia. Essa é a condição de todo homem distante do Senhor. Está vivendo ali tremenda angústia. Talvez até aparentemente possa disfarçar com muitas coisas. Tentar até mesmo se enganar, né, com muitas coisas. Mas lá no profundo, cada um sabe que quando a gente está afastado de Deus, quando a gente está vivendo ali sob a escravidão do pecado, são tempos horríveis, são tempos de pavor, de medo, sem paz. E essa era a condição do povo de Deus. Vamos continuar onde eu parei, ali no meio do versículo 7 até o versículo 10. Vou ler novamente o 7. Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Vamos lá? Contudo, ele será salvo. Naquele dia afirma o Eterno Todo-Poderoso: quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei suas correntes. Arrebentarei suas correntes. Não mais serão escravizados. Não mais serão escravizados por qualquer outra nação, mas servirão ao Senhor. Seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes designarei. Portanto, não temas. Não temas, Jacó, meu servo, nem te assustes. Ó Israel, assevera o Senhor, eu mesmo te salvarei. De um lugar distante e os seus descendentes da terra do seu exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz. Em paz e segurança. E ninguém voltará a atemorizar-te. Então, mesmo naquelas condições de dor, de medo, de pavor, Deus, ele traz essa palavra, começando, né? Contudo, no versículo 7, contudo, ele será salvo, o meu povo será salvo. Então, está vivendo nessas situações terríveis, como a gente leu, incomparavelmente doloroso esse tempo, contudo, ele será salvo. Repete comigo, contudo, ele será salvo. Deus, ele se apresenta, nesses últimos versículos que a gente leu, como libertador, né? Aquele que quebra o jugo que está sobre o pescoço, que arrebenta as correntes, que tira o seu povo da escravidão. Então Deus, ele se apresenta como libertador. Deus também no versículo 9 se apresenta como Senhor. Então o povo, o que vai fazer agora? Vai servir ao Senhor seu Deus, né? Então tem muita gente hoje em dia que fala muito de Deus como libertador, como salvador, mas esquece da parte de Deus como Senhor. Ele nos liberta para quê? Para que nós possamos servir a Ele. Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso dono. Então, mais servirão ao Senhor. Então, Ele é o Senhor, nosso Deus. Versículo 9, ele continua, como também a Davi, seu rei, que lhes designarei. Aqui eu vou abrir um parênteses bem rapidinho e falar, né? Davi já tinha morrido há muito tempo. Então, como é que esse povo ia servir a Davi? Que o Senhor iria designar, no futuro ainda, sendo que ele já tinha passado, já tinha morrido. Nós sabemos que o reinado de Davi era uma figura do reinado messiânico que iria vir, de Cristo Jesus. E essas palavras também podem ser ditas que vão servir também ao descendente de Davi, ou seja, ao filho de Davi. Quem é o filho de Davi? É Jesus. Jesus, ele já veio, ele está sentado, soberano hoje nos céus, ao lado do Pai, e ele é esse rei que vai reinar para sempre da linhagem de Davi, filho de Davi, que Deus
já designou. Então Deus está falando, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também ao Filho de Davi, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E Deus ele também se apresenta no versículo 10 como Salvador, né? Ele fala, eu mesmo te salvarei. Então esse nosso primeiro passo desse caminho que a gente está meditando hoje, o ponto número 1 é saindo do pecado. Então o povo estava no pecado, mas Deus chega falando, vem aqui, eu vou te libertar. Você vai me servir. Eu vou te salvar. Eu mesmo vou te salvar. E Deus ele quer nos tirar desse lugar do pecado. Saindo do pecado. E agora começa esse caminhar visando o quê? A restauração completa no relacionamento com Deus. E vamos continuar então nossa leitura ali do versículo 11 ao versículo 14. Continua as palavras do Senhor. Porquanto eu sou contigo para te salvar. Para te salvar. Afirma o Senhor. Destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo. Merecido corretivo. Porque assim afirma o Senhor, a tua fratura é irremediável e a tua ferida gravíssima. Não há quem possa defender a tua causa, não há remédio nem cura para o teu ferimento, que não consegue cicatrizar-se. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram nem se importam contigo. Eu a golpeei com a violência de um inimigo, ministrei-te um castigo cruel, porquanto grande é a tua malignidade. Grande é a malignidade. E numerosos são os teus erros e pecados. E numerosos são os teus erros e pecados. Então, o nosso ponto número 2 desse caminho é passando pela correção. Dos versículos 11 ao 15, a gente vai ler o 15 daqui a pouquinho. Então, passando pela correção. Quando eu estava lendo esse texto aqui, eu lembrei de um versículo em Hebreus 12, 6, que diz que, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Deus, Ele corrige quem Ele ama e Ele castiga quem Ele aceita como filho. Se Deus não se importasse, Ele não iria fazer nada. Tem gente que fala, né? Deus fez o mundo e deixou o mundo aí se virar por conta própria. Isso seria se Deus não se importasse. Mas Ele ama e Ele aceita como um filho. E Ele se importa e Ele corrige seus filhos, a quem Ele ama. Ele estava aqui corrigindo o seu povo. E esse é um passo muito difícil ainda, né? Passando pela correção. Apesar do castigo de Deus, era justo? Sim, ele fala ali, né? Te castigarei com medida justa. Mas ele deixa muito claro, eu não vou te destruir. Eu não vou acabar com você. Eu vou te dar o castigo justo, o castigo merecido, a correção merecida, mas não para destruir. A intenção de Deus nunca é destruir, mas muito pelo contrário, né? A gente vai ver daqui a pouco. Então, essa ferida que a gente leu aqui, falando do povo, não era tipo, um corte no braço, uma coisa física, mas era uma ferida ali na alma do povo, no espírito do povo, que o próprio Deus infligiu. Qual que é essa ferida? O que eles estavam passando aqui? Era o exílio, né? Deus usou o exílio para corrigir o seu povo. Então, o pessoal ali foi tirado da sua terra, foi levado para uma terra estrangeira dos inimigos, né? Levados pelos seus inimigos, como se eles fossem um bem. Tipo, o pessoal lá da Babilônia invadiu ali Judá. O que você pegou? Soldados conversando depois. Eu peguei ouro, peguei umas camisetas, peguei uns 3 caras lá também. Tipo, eles foram levados para a Babilônia contados assim como bens de guerra. Não eram como convidados ou até mesmo como refugiados, né? Mas eles foram nessas condições. Uma das pessoas que foi também ali levada para o exílio, que a gente conhece muito a história, é Daniel, né? Então a gente sabe, ele foi levado para lá para quê? Para servir ali, no caso dele, servir o rei, né? Mas tanta dificuldade, até mesmo perseguição ali que ele passou. Por quê? Porque ele era judeu, ele não era da Babilônia, né?
ele temia o Senhor. Então, o pessoal sofreu muito lá no exílio. E eles sabiam, eu acho, pra mim, assim, pessoalmente, eu acho que a maior dor era, tipo, sei lá, Deus me abandonou, né? Eu era povo de Deus e realmente pisamos na bola e tudo mais, e agora Deus levou a gente para uma terra estranha e Deus trouxe a gente para cá, eu vou morrer aqui, longe, né, da minha casa, longe de tudo como era a minha vida, tudo mudou completamente, sem eles quererem. Então, essa era uma ferida incurável, uma ferida aberta. Olha quantos adjetivos aqui Deus dá para mostrar como foi aquele castigo, como foi essa correção, essa disciplina. Era uma ferida irremediável, gravíssima, sem remédio, sem cura, que não se cicatrizava sozinha, aberta, incurável, e ele mesmo tinha infligido essa ferida. O povo sozinho ele não poderia se curar. Eles tentaram, né, fugir da correção, os que ficaram ali em Judá, tentaram pedir ajuda para as nações vizinhas, ali o versículo 14, quando fala, né, todos os teus amantes se esqueceram de ti, eram as nações vizinhas, os deuses estrangeiros, Egito, Assíria, que eles pediam ajuda, que eles mandavam, assim, tudo que eles tinham de resto dos bens, das riquezas, mandavam para essas nações pedindo ajuda, mas ninguém podia ajudar eles. Essa ferida era incurável. Nenhum dos amigos, nem eles mesmos, nenhum Deus estranho, nada podia curar. O próprio Deus fala, ferida aberta e incurável. Vamos ler o versículo 15? Por que gritas de dor? Por causa da tua ferida aberta e incurável? Ora, tive que puni-la deste modo por causa da imensidão da tua iniquidade e por se terem multiplicado os teus pecados. Então, por que tudo aquilo estava acontecendo? Por que Deus estava aplicando uma correção tão severa assim? Essa ferida, né? Tão dolorida, tão profunda. Porque não foi um pecado de um pecado de outro, uma coisa. Foram anos e gerações passando e nesse ciclo de se afastar do Senhor, rejeitar o Senhor completamente, buscar os outros deuses, buscar a cultura das nações vizinhas, se fechar para o Senhor, matar os profetas e tantas outras coisas de violência, fazer guerra com quem não era para fazer e tal, e totalmente abandonar os mandamentos do Senhor. Isso foi acontecendo repetidamente. Então aqui ele fala, por causa da imensidão da tua iniquidade e por se terem multiplicados os teus pecados. Durante muito tempo, aquela nação que era o povo de Deus estava só acumulando pecado. E Deus precisava então dar uma disciplina, uma correção, não que vai só, né, cortar ali tudo, mas daqui a pouco vai crescer novamente, porque até então era isso que estava acontecendo, né? Um rei bom vinha, pedia perdão, se arrependia e todo mundo, beleza, voltava para o Senhor. Mas assim que ele morria, outro rei mau vinha, se esquecia do Senhor e voltava tudo de novo. Então Deus ele vai aplicar essa ferida para retirar esse mal pela raiz, para restaurar completamente, para santificar o seu povo completamente, por causa dos muitos pecados do próprio povo. Então é uma consequência, essa correção, eles tinham que passar por ela. Não dava para pular essa etapa. Eles tinham que passar por essa correção para serem o quê? Restaurados. Vamos ler agora do versículo 16 ao versículo 24. Não se esqueça de prestar aí atenção nas palavras para repetir, beleza? Então, versículo 16. Contudo, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão mandados para o exílio, e os que te assaltam e despojam serão igualmente espoliados, e entregarei como saque todos os que te saqueiam. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento, e curarei todas as tuas feridas. Garante o Senhor. Porque chamaram-te a rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Assim diz o Senhor, eis que mudarei a sorte das tendas de Jacó, e terei compaixão
terei compaixão das tuas moradas. A cidade será reconstruída sobre as ruínas e o palácio no seu devido lugar. Então por toda parte se ouvirá brados de ações de graça. brados de ações de graça E som alegre de júbilo. e som alegre de júbilo. Eu farei com que meu povo cresça e multiplique-se, que seu número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como nos tempos antigos, e sua comunidade será estabelecida diante de mim. Vamos falar estabelecida diante de mim. Estabelecida diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre deles, seu governante virá igualmente do meio deles. Eu os atrairei para perto. Eu os atrairei para perto. E ele se aproximará de mim, porquanto quem se arriscaria a chegar perto da minha pessoa, indaga o Senhor. Vamos repetir esse versículo agora inteiro, 22. Então vós sereis o meu povo. Então vós sereis o meu povo. E eu serei o vosso Deus. E eu serei o vosso Deus. Aí está a tempestade do Senhor, a sua fúria já foi desencadeada. Um vendaval arrasador se precipitará sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado todos os seus propósitos. Em dias vindouros, tudo isso ficará mais claro e entendereis completamente. O nosso último ponto, então, desse caminho, que a gente não pode parar no meio dele, é chegando na restauração. Do versículo 16 ao versículo 24. Então, o mesmo Deus que se apresentou como libertador, como Senhor, como Salvador, que corrige e disciplina o seu povo. Por quê? Porque Ele ama, porque Ele aceita como filho. Esse é o Deus que agora Ele vai se apresentar como aquele que cura. E eu achei assim muito demais isso, porque no versículo 15 fala, e tantas vezes Deus fala, né? Ferida irremediável, que não tem volta, ferida incurável, não tem remédio, não tem cura. E daí de repente ele fala no versículo 17, eu curarei todas as tuas feridas. Não tem cura em nenhum outro lugar, só em Deus. E às vezes a gente até pode tentar procurar até mesmo na igreja, nos amigos, nos pastores, sei lá, em tanta coisa, no trabalho, na família, etc. Mas tem feridas que só o Senhor pode curar. E tem feridas que a gente vai olhar e vai pensar assim, isso aqui já era, isso aqui é incurável. Mas essa manhã eu quero te dizer que não, que tem cura. Porque o Senhor, Ele pode curar todas as feridas. Todas as feridas, amém? Eu gostei muito de um comentário do Dr. Shedd nesse texto, que ele fala assim, a punição era para restauração e não para destruir. Que Deus ele prometeu mudar a sorte. Isso significa o quê? Que o objetivo de Deus com o cativeiro era construtivo, para levar ao arrependimento e à santificação de uma nação restaurada. Deus transforma a adversidade e a miséria em prosperidade e consolo. E o que me chamou muita atenção nesse capítulo todo é que o agente principal é Deus. O tema da ministração hoje é não pare pelo caminho. E parece que a gente vai ter que fazer coisas. Mas na verdade o que a gente tem que fazer é se submeter ao Senhor. Ele que vai fazer. Ele que se apresenta como libertador que nos tira do pecado. E depois no ponto 2 a gente vê Ele é que corrige, Ele que disciplina. E agora o ponto 3, Ele que restaura, Ele que cura. Então Deus é o agente principal e o nosso papel é deixar, é se entregar, é se submeter aos desígnios, às vontades, ao plano do Senhor. Do começo até o fim. Do começo até o fim. Nesse trecho que a gente leu, Deus fala, né? Eu farei cicatrizar, eu curarei, eu mudarei a sorte, eu terei compaixão. Eu farei que o meu povo cresça, eu os honrarei, eu os atrairei. É o Senhor que Ele vai fazendo tudo. A obra é dele, Ele é o principal agente. E outra coisa que eu achei assim, muito legal é que no versículo 5 que a gente leu, né? Quando o Senhor diz, ouvimos gritos terríveis de grande pavor, mas nenhum brado de paz.
Então Deus, ele transformou aqueles gritos horríveis de grande pavor em quê? O versículo 19, que vocês repetiram comigo. Então por toda parte se ouvirá brados de ações de graça e o som alegre de júbilo. Deus, ele transforma a situação completamente. Deus transforma. E nós precisamos nos submeter a esse processo, a esse tratamento do Senhor. Ele restabelece seu povo novamente, né? Vocês vão ser o meu povo e você o seu Deus. E o amor do Senhor, então, encobre multidões de pecados, como diz em Pedro. E ele restaura, então, o seu povo totalmente. Bom, eu fiz essa dinâmicazinha com o pessoal aqui no começo, pensando assim, nessas etapas que a gente viu desse caminho. Então, o povo, ele passou também por todas essas etapas, como a gente viu, e tiveram aqueles que não quiseram sair do pecado. Então, pararam antes mesmo de começar, não fizeram nada, assim, pararam antes de começar a andar pelo caminho, eles já pararam. O pessoal que ficou lá em Judá, né, eles faziam de tudo para fugir do exílio, Deus mostrando que era para ir, eles não, vamos fugir para o Egito, vamos fazer isso aqui. E eles não quiseram sair da onde eles estavam. E eles ficaram ali nos seus pecados, nas suas dores, e não continuaram no caminho, né? Mas também tem aqueles, no ponto número 2, né, que chegaram até a correção, mas quantas vezes a gente vê pessoas passando por esses momentos difíceis, porque o momento de correção e disciplina não é um momento prazeroso e alegre, né? E tantas pessoas nessa hora, não, eu vim até aqui, mas agora daqui para frente eu não vou mais, né? Chegam até metade, mas a metade não é o suficiente. A gente não vê o resultado, a gente não desfruta ali de tudo que Deus quer fazer. E ainda a pessoa, quando sai nesse passo, ela ainda sai com a ferida aberta, intratável, e que vai permanecer lá. E por último, o último estágio chegando na restauração. É aqueles que completam, né? Que usam todo o tempo, que completam aquilo que foi designado para eles e que a gente pode ver o resultado. Então, dos 3 desenhos, a gente só pode ver um resultado, que foi aquele que chegou até o final, né? Que foi o que a Gra fez ali do sol, a gente pode ver o sol, beleza, é um sol, eu sei. Os outros a gente não sabe o que é, porque foram parando no meio do caminho, não por culpa deles, né? Porque eu direcionei ali a dinâmica assim. Mas pra gente ver como a gente não pode parar no meio do caminho, senão a gente não vai desfrutar do resultado final. E o resultado final é essa maravilhosa bênção que o Senhor tem, são essas promessas, aqueles que permaneceram até o fim receberam essa promessa, né? De restauração completa, de cura, da presença de Deus. Deus fala, eu vou atrair para perto de mim, né? Serão estabelecidos diante de mim. Da presença de Deus, de paz, segurança, alegria, e tiveram o destino, a sorte mudada, tiveram o destino transformado, porque permaneceram até o fim. Quando eu estava estudando também, lembrei de uma coisa que aconteceu comigo uns anos atrás. Quando eu era aluna aqui na escola de missões, teve um dia que era um domingo, a gente teve o culto de manhã aqui na chácara, e de noite o culto lá na comunidade, nas Mercês. E no meio do culto eu comecei a sentir assim um pouquinho de dor na minha barriga. E daí eu chamei minha mãe e falei, mãe, eu tô sentindo um pouco de dor aqui, tá incomodando e tal. E não era aquela dor assim, nossa, não consigo andar, não consigo respirar. É só uma dor chata, assim, sabe? E daí minha mãe falou, tinha uma mulher na igreja que ela era médica, ela, vamos pedir pra ela dar uma olhadinha e tal, ela tá aqui. A gente desceu lá, foi na secretaria, isso no meio do louvor ali. A gente foi na secretaria e essa médica, então, ela deu uma examinada e tal, mexeu assim em mim, daí ela apertou bastante. E quando ela apertava bem fundo assim na minha barriga, eu não sentia nada de dor, não doía nem um pouquinho. Mas quando ela soltava, nossa, doía demais, aí doía bastante mesmo. Mas era o único momento que doía mais. Aí ela falou, olha, pode ser apendicite, é melhor ir no hospital e tal, porque essas coisas não é bom brincar, não é bom demorar. Então, já que já estão aqui mesmo. E daí eu falei pra minha mãe que eu achava que, não sei se era necessário e tal, mas minha mãe falou, não, vamos lá sim. Daí eu fui com a minha mãe e
domingo à noite, aquela loucura ali no hospital e tal, e daí a gente foi fazendo os exames, mas não vinha resultado, e o negócio foi demorando, e parecia que não tava sem médico, ia ter que esperar não sei quem para fazer tal exame e tal e tal. E acabou que a gente foi passando a noite ali no pronto atendimento. Eu ainda estava na maca, mas minha mãe já estava sentada numa cadeira, bem desconfortável. E eu lembro que uma hora eu falei pra ela, eu realmente não tava mais sentindo dor, e daí eu falei pra ela, mãe, vamos embora, eu tô melhor já, tipo, vai ver, sei lá, né, qualquer coisa que às vezes dá, acontece, mas eu tô melhor, vamos embora. E daí ela falou, não, a gente já tá aqui, já fez os exames, vamos esperar o resultado e tal, né? Tá bom, graças a Deus a gente ficou, então, graças a Deus minha mãe muito sábia sempre. E daí no dia seguinte de manhã chegaram alguns resultados do exame de sangue e constatou lá, né, que estava com uma infecção mesmo em alguma coisa e mais tarde ainda eles viram que realmente era apendicite e eu ia ter que passar por uma cirurgia. E daí minha mãe voltou para casa correndo, porque tipo a gente tinha saído do culto à noite, foi direto lá pro hospital, não tinha levado nada, né, então ela veio fazer a malinha. E nesse momento, quando ela tinha saído, foi quando eles vieram no quarto me chamar para fazer cirurgia. Eu nunca tinha feito cirurgia, nada, né? Então eu tava meio, ai meu Deus, e aqui sozinha, mas vamos lá. E fui orando e, graças a Deus, tudo bem tranquilo, né? Cheguei lá na sala, aquela coisa, anestesista, conta até, sei lá, 50, a gente não vê mais nada. Aí depois acordei, e quando acordei, nossa, acordei muito, muito mal. Acho que dá anestesia, né? Você fica ali enjoado e tal. E foi uma noite bem difícil. A minha mãe me acompanhou, parecia que não acabava mais aquela noite. Muita dor, muito, muito enjoo. Acho que a pior parte era o enjoo. Porque daí forçava a barriga, onde tinha sido os cortes e tal. E passou algum tempo e eu tava bem, 100%, totalmente curada ali do apendicite. Cicatrizou tudo bonitinho, não sentia mais dor e tudo mais. E por que eu lembrei, né? E tô contando toda essa história aqui pra vocês? Porque eu fiquei pensando assim, já pensou se eu parasse no começo do caminho? Ali eu tô com o apêndice dentro de mim e ele tá inflamado, mas como eu falei, né? Não, eu não tô sentindo muita dor, vamos embora pra casa. E eu tivesse ido embora, eu teria continuado com aquilo dentro de mim, apodrecendo, e podia estourar a qualquer hora, e ia ser bem complicado e perigoso. Mas graças a Deus a gente continuou ali nesse caminho e fui levada ali para a sala de cirurgia e começaram e tal. Agora imagina se eu acordasse no meio da cirurgia, olhasse aquilo e pensasse, meu Deus, não, para, tira tudo, não quero mais, não mexe, e fosse embora para casa com a ferida toda aberta. Eu ainda ia estar com problema dentro de mim, com os mesmos riscos, e ainda ia estar com os cortes e tal. Como que eu ia me curar daquilo? Mas indo até o final, indo até ali a recuperação, até tirar os pontos e tudo mais, hoje eu não tenho mais apêndice e eu não preciso me preocupar nunca mais em ter apendicite, porque foi retirado por completo. Eu não saí do meio da cirurgia igual uma louca, com os pontos abertos, a ferida e tudo mais. Eu permaneci até o final, os médicos fizeram todo o tratamento e deu tudo certo. E hoje eu estou 100% bem disso e nunca mais vou ter que me preocupar com isso. Esse é o tratamento de Deus na nossa vida, no nosso interior. Tem coisas que às vezes a gente nem percebe que está lá dentro, igual um apêndice, né? A gente nem sente, nem sabe da existência, mas Deus sabe. E a qualquer momento aquilo pode inflamar, pode contaminar todo o nosso corpo. E assim é muita coisa do pecado, da velha natureza. Às vezes a gente nem sabe que está dentro de nós. E Deus, Ele quer tirar isso. Ele quer tirar completamente, Ele quer nos limpar, nos purificar, santificar completamente. Mas para isso acontecer, às vezes precisa abrir, precisa fazer uma ferida, precisa passar por toda essa intervenção. E isso dói, o corte dói, a recuperação dói. Mas no final a gente sabe que vai estar 100% livre daquilo. Por isso que a gente não pode parar no meio do caminho. Mesmo que no começo fale, não, mas acho que isso aqui eu consigo me virar, eu dou um jeito, dá nada não, vai passar. Não, continua no caminho, no que Deus está fazendo. Ou mesmo naquela hora que não, tá ruim demais, não aguento mais. Continua no caminho, é Deus quem faz. A gente só precisa se submeter e crer. E no final a gente vai estar livre, totalmente liberto e restaurado no Senhor. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje.
continue, não pare no meio do caminho desse processo. E para a gente encerrar, vamos voltar ali no capítulo 29 e terminar com essas palavras maravilhosas do Senhor, o versículo 11, que fala: porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Tudo isso que a gente viu agora, todo esse caminho que Deus fez, é porque Ele tem planos bons para nos fazer prosperar, não para nos causar dor, não para deixar a gente sofrendo, mas para nos restaurar, para nos dar esperança e um futuro melhor. Talvez a gente não entenda esse processo. Mas por que tem que ser pela dor? Por que tem que ser pelo sofrimento tantas vezes? Mas as últimas palavras ali do Senhor também trazem conforto ao nosso coração, né? Em dias vindouros tudo ficará mais claro e entendereis completamente. Um dia a gente vai entender. Mas hoje a gente pode crer nesse Deus e ter a certeza de que esses planos são bons, são de paz, são para nos fazer prosperar. Nós podemos buscar o Senhor, encontrar o Senhor, quando buscamos a Ele de todo o coração. E Ele vai se deixar ser encontrado por nós. Amém? Então continue nesse caminho. Não pare no meio do caminho. Quando estiver difícil, fala para Deus: Deus, está muito difícil, mas eu não quero parar. Quero ir até o fim. Amém? Pai, obrigada, Senhor Deus, porque é o Senhor quem faz tudo isso, porque a gente pode apenas confiar no Senhor, se entregar ao Senhor, nos submetermos à Tua vontade, e é isso que a gente quer fazer, Deus. É isso que eu quero fazer, Senhor. E eu creio que é isso que os meus irmãos também querem fazer, Pai. Simplesmente cumprir cada um dos Teus propósitos, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus bom, perfeito, de amor, e que quer nos ver 100% restaurados, libertos. Te louvamos por isso, Senhor. E mesmo, Senhor, se muitas vezes não entendermos, se muitas vezes quisermos parar, Pai, no meio do caminho, pedimos ao Senhor: não deixa, Pai. Anima o nosso coração, Senhor, para que a gente persevere e que possamos desfrutar todos juntos, Senhor, dessa restauração completa, dessa alegria completa que o Senhor quer nos dar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe e lembra, não para aí no meio do caminho.